Então, nosso encontro hoje tem o objetivo de falar sobre o PIS/PASEP, não é? Falar em PIS/PASEP é falar de um assunto que está em alta. Nós estamos percebendo movimentos do governo, reforma tributária e o assunto PIS/COFINS e a sua unificação, né? A sua unificação aí tão discutida, inclusive com vários projetos de unificação já do PIS/COFINS estão em alta. Mas hoje eu quero falar do PIS/PASEP e esse reflexo dentro das relações ou da relação de trabalho e emprego. Essa relação tão importante dentro da esfera da administração em RH. Quando nós pensamos, então, nas relações e nas obrigações dentro do processo de admissão, dentro de RH, PIS/PASEP é um assunto que está aí, então, vinculado a esse procedimento, dentro desse processo, dentro desse procedimento. Lembrando que as suas observações, pontuações são importantes, então escreva aí suas observações e pontuações e questionamentos sobre PIS/PASEP, nosso objetivo nesta noite. Quero, inclusive, colocar em tela o material que preparei para esse fim, né? Para, então, compartilhar com vocês um pouquinho sobre PIS/PASEP e suas características, né? Bem como algumas dúvidas sempre existentes aí quando o assunto é essa faceta desse programa social e dessa contribuição tão importante e relevante. Vamos, então, primeiro entender que o PIS/PASEP é um programa social para o trabalhador brasileiro. Então, PIS/PASEP é um programa social destinado. O PIS/PASEP é um programa social destinado ao trabalhador. Então, é um programa social destinado ao trabalhador. Tem este objetivo, né? Um programa de cunho social que tem esse objetivo de trabalhar, de vincular essa situação de apoio social. Então, essa vinculação de apoio social extremamente relevante. Então, PIS/PASEP, né, para nós, então, trabalharmos esse primeiro aspecto, tem esse cunho social. Mas vamos adiante. Vou falar um pouquinho mais deste programa, não é? Então, o PIS foi criado pelo governo federal na década de 70 como um programa de integração social. E a ideia era buscar a integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa, né? Então, o PIS buscava essa integração, essa implemento e incremento entre empregado e empresa. O PASEP, né, paralelamente à criação do PIS, né, então, no mesmo ano, foi instituído o Programa de Patrimônio do Servidor Público, com o qual a União, os estados, municípios, Distrito Federal e Território contribuíam com o fundo destinado aos empregados do setor público. Né? Então, esta foi o momento da criação. Então, como deu-se a criação do PIS/PASEP? Criados aí, um voltado ao setor privado, outro voltado ao setor público. E ambos com essa ideia
de um incremento relativo aí a integração social dos seus trabalhadores. Hoje, nós temos o PIS-PASEP como um fundo da unificação do PIS com o PASEP. Então, anos depois, em 1976, houve uma unificação. Então, unificou-se o PIS-PASEP e criou esse fundo, né? E desde 1988, com o advento da nossa Constituição, o fundo PIS-PASEP ele não conta mais com arrecadação para cotas individuais. Então, desde de 70, quando ele foi criado, a 88, havia uma arrecadação para cota individual. Então, o PIS, o PASEP, arrecadado pela empresa, tinha uma conta exclusiva para o empregado. Então, essa cota do PIS, cota do PASEP, era individualizada. Isso acabou em 1988. Por quê? Porque lá, a Constituição, no artigo 239, alterou a destinação do recurso que vinha das contribuições do PIS, PASEP. Ressaltando, inclusive, com bastante cuidado, que PIS-PASEP é um tributo, é uma das contribuições sociais de competência do governo federal. Então, a Constituição trouxe que esse valor arrecadado deveria ir para o FAT, né? Mudou. Então, passou a ter o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, todo o dinheiro arrecadado com o PIS-PASEP, desde 1988, a partir de 89, sobretudo, esse dinheiro vai para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. E é daí, é desse fundo, então o PIS-PASEP é um fundo, e desse fundo nós temos 3 destinações: abono salarial, seguro-desemprego e programas de desenvolvimento do BNDES. Então, veja, popularmente as pessoas eu recebi o PIS, mas ninguém recebe o PIS. Não tem essa possibilidade. PIS, PASEP é um tributo. E esse valor arrecadado, ele faz parte de um fundo, o FAT. E dentro dessas contribuições, por ser tributo, nós temos aí alíquotas variáveis. Então, uma empresa vai recolher de PIS aí com uma alíquota entre 0,65% até 1 ou 2,5%, depende da sua forma de cálculo contábil, se é por lucro presumido, lucro real, não é? Nós vamos ter as instituições sem fins lucrativos e outras instituições que contribuem para o PIS com 1% da sua folha de pagamento. Esse valor arrecadado faz parte do fundo do FAT. E do FAT tem destino, 3 destinos: abono salarial, seguro-desemprego, desenvolvimento aí do BNDES e das suas estruturas do BNDES. Vamos pensar no PIS, então, lá no período entre 71 e 88, né? Até porque é importante lembrar que é sobre esse período que está sendo liberado os saques das cotas do PIS. Quem não sacou, quem nunca usufruiu, inclusive seus representantes legais, poderão efetuar os saques da cota do PIS. Então, o PIS corresponde aos valores das cotas que possuíram carteira entre 71 e 88. É claro, evidentemente, esse trabalhador, para sacar hoje, ele não pode ter sacado no passado.
e tem muitas contas que não foram movimentadas. Então, essas cotas, elas estão disponíveis para saque. São cotas do PIS, naquele regime anterior a 88, né? Anterior à Constituição. A Constituição trouxe essa inovação, criando aí o FAT e destinando a arrecadação com PIS para esse fundo. Vamos adiante. Vamos falar, então, do abono salarial. Então, o abono salarial é essa realidade que comumente as pessoas vão dizer: ah, eu recebi o PIS. Mas não, a pessoa recebeu o abono salarial. É importante, então, destacar quais são os requisitos que o trabalhador precisa preencher para ter direito ao abono salarial. Lembrando, queridos, que o abono salarial é um benefício para o trabalhador. Ok? É um benefício para o trabalhador. Por isso, estamos aqui observando em RH, PIS/PASEP. Sobre uma outra ótica, sobre a ótica tributária, em outro encontro nós vamos avaliar PIS/COFINS, mas sobre a ótica da administração de RH, as relações de trabalho provenientes desse fundo, que é o PIS/PASEP. Então, o abono salarial. O abono salarial é o benefício de que o trabalhador tem direito, desde que ele satisfaça, né? Desde que ele preencha ou satisfaça os seguintes requisitos. Está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS. E aqui podemos fazer uma observação. Esse cadastramento é a informação passada muitas vezes pelo empregador, ali no registro, no processo de admissão. Dentro do processo de admissão, já inscreve o trabalhador nos programas sociais. Então, esse cadastramento é no programa de integração social. Anualmente, inclusive, através da RAIS, a Relação Anual de Informações, o empregador faz essa informação. Ó, tem um empregador aqui, está cadastrado, está trabalhando, está recebendo tanto. Então, essas informações, essa informação, é dessa informação então, que é feita a contagem dos 5 anos. Não é? Então, está há pelo menos 5 anos. Então, quem foi cadastrado há 5 anos e está no 6º, 7º, 8º ano, esse trabalhador já passa a ter direito ou já preenche esse requisito para receber o abono salarial. Próximo requisito. Ter recebido de empregador pessoa jurídica a remuneração média de até 2 salários mínimos do período trabalhado do ano base. Então, veja, aqui, ó, remuneração média de até 2 salários mínimos do ano base. Então, vamos imaginar que o trabalhador, vamos aqui um exemplo, estamos falando dessa retomada econômica, não é pós-Covid. Vamos imaginar o trabalhador que tenha iniciado, sido inscrito em julho de 2015, no Programa de Integração Social. Então, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2015, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Em 2020 é o ano base, é o ano que se vai calcular. Então, nesse ano base, eu vou verificar a média dos salários que esse trabalhador recebeu. Se a média de recebimento desse salário for superior a 2 salários mínimos, ele já perde o direito de receber o abono salarial. Então, ele tem que ter média de até 2 salários mínimos.
Maravilha? Próximo requisito. Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base. Então, é claro, no ano base. Então, vamos imaginar. Ele entrou em 2015, né, se inscreveu no programa em 2015. Em 2020, ele foi demitido em janeiro. Mas foi admitido logo aí, depois do início das quarentenas. Em abril, maio. Vai ter direito ao bônus salarial? Se ele está cadastrado há 5 anos. Se a média dos salários deles no ano base for menos de 2 salários mínimos. E se ele trabalhou 30 dias, vai ter direito ao bônus salarial. Terá direito ao bônus salarial. Último requisito. Constar na RAIS, na relação de informações sociais. Ele deve constar na RAIS. Constou na RAIS, ele vai ter, então, direito aí ao abono salarial. E qual é o valor, né? Qual é o valor do abono salarial? Já sabemos os requisitos. O valor do abono salarial, queridos, é de até um salário mínimo. Por quê? Hoje, o abono salarial ele é proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano base. Então, vamos naquele exemplo? O trabalhador começou ali em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Vamos imaginar que sejam 5 meses no ano base. Se ele trabalhou 5 meses no ano base, ele terá direito a 5/12 do abono salarial. Porque ele não trabalhou um ano completo no ano base. Então, ele vai ter direito a 5/12. Porque o pagamento do abono salarial, que vem lá do fundo PIS/PASEP, ele é proporcional à quantidade de meses trabalhados. Então, podemos, inclusive, fazer aqui o nosso resumo sobre o fundo PIS/PASEP. O que nós aprendemos sobre o fundo PIS/PASEP? Primeiro, que vem lá de 1970 a criação do PIS, criação do PASEP. Em 76, unificação do PIS/PASEP. Não é? Em 88, mudança na forma de arrecadação para cotas individuais e a criação para um destino que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, as arrecadações das contribuições do PIS/PASEP, que esse fundo passam, então, a fomentar e ter destino para seguro-desemprego, BNDES e abono salarial. Vimos, por sua vez, ou por fim, que o abono salarial, para receber o abono salarial, é preciso preencher alguns requisitos. Está 5 anos cadastrado no Programa de Integração Social. Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano base. Não ter recebido mais do que 2 salários mínimos em média no ano base. E constar o nome na relação anual de informações sociais, a RAIS, no ano base. Preenchidos os requisitos. O trabalhador terá direito a um abono salarial integral se ele, no ano base, trabalhou 12 meses. Proporcional se ele trabalhou menos do que isso. Então, essas são as informações relativas à relação entre trabalhador, gestão de RH e o fundo PIS/PASEP.